Você pode conseguir o seu primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho com as milhares de vagas de emprego ou trabalho temporário que são abertos a partir de agosto. Isso foi o que você ouviu em vários telejornais nessa semana. Voltando a lembrar a última semana de julho. E aqui eu vou falar para você um pouco a respeito de algumas dessas vagas e como você pode conseguir, de repente, aumentar suas chances de conseguir uma dessas oportunidades aí no mercado de trabalho. Mas antes, como você sabe, eu vou rodar a vinheta! Para você que não me conhece, eu sou o professor Alexandre Custódio, especialista em gestão avançada de pessoas pela PUC Minas. E eu trago aqui várias oportunidades, várias maneiras de você aumentar suas chances de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Seja uma recolocação no mercado de trabalho ou uma vaga de jovem aprendiz, estágio, trainee ou primeiro emprego. Então se inscreva aqui nas minhas outras mídias sociais para sempre estar bem antenado com o que acontece no mercado de trabalho e também conseguir criar uma carreira bem bacana aí, não é? Não é só pensar no dinheiro de hoje, é pensar também nas possibilidades, nas portas que se abrem para jovens e também para idosos aí durante a vida, durante a carreira. Mas para isso é necessário estruturar o caminho. E para isso você conta comigo aqui. Se inscreva, participe, deixe o curtir e vamos aí a falar a respeito dessas vagas de emprego temporário. Desde que eu me conheço por gente, os trabalhos temporários costumam aparecer no final do ano. E agora, com uma nova legislação aí, desde a época do governo Temer, se facilitou muito você contratar pessoas para darem uma mão, vamos dizer assim, nas indústrias, comércios, enfim, todo tipo de empresa em algumas datas específicas. Para você entender um pouco melhor, vou dar um exemplo simples. Então, se para você esse exemplo já é algo que você sabia, tudo bem, mas lembre que tem coleguinhas aqui com a gente que não tem essa noção, então é importante falar para todo mundo saber o que acontece. Imagine, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinha parceria com a Visconde, e a Visconde fazia panetones, alguns produtos, né? Eram o panetone e ovo de Páscoa, tá? E, gente, geralmente antes dessas datas a produção aumentava muito, mas era somente nessa época que essa empresa necessitava de muita gente na empresa. Então se fazia contrato com data para começar e previsão também, dentro do contrato vinha a data para finalizar o contrato dessas pessoas. Por isso que chamamos de emprego ou trabalho temporário. Perfeito? E o que é que está acontecendo agora, pequeno gafanhoto, no mês de julho, começo do mês de agosto? As empresas já estão começando a contratar pessoas para auxiliar na produção pensando no Natal. Mas não é só o Natal que tem pela frente. Por exemplo, tem também o Dia das Crianças. Então, o que é que está acontecendo principalmente em indústrias agora em agosto? Elas estão contratando a rodo para dar conta dos pedidos, para dar conta dos pedidos de final de ano, com pedidos feitos aí para o Natal, Dia das Crianças e também aí para outras ocasiões que haverão. Por exemplo, Black Friday. Na Black Friday, muitas empresas de logística vão necessitar de pessoas separando pedidos para serem enviados para todo o Brasil. Então, muito vai depender da sua localidade, se existe ou não possibilidade de você conseguir um emprego numa indústria, num comércio, uma empresa de logística. Não tem como precisar para você. Mas inicialmente as empresas que estão treinando o pessoal e com mais aptidão, mais vontade de contratar agora em agosto, que se inicia daqui a 2, 3 dias, são as empresas de logística e também as indústrias. Então, se você tiver que focar a sua busca, busque indústrias e empresas de logística. Mas também nada impede que você procure oportunidades no comércio e também no varejo.
e como é que você pode aumentar as suas chances de conseguir oportunidade nesse tipo de local, né? Ou nesses locais que eu estou falando para você. Bem, eu já trouxe muito conteúdo para vocês. Em uma das minhas redes sociais aí, eu falo a respeito de todos esses itens que eu vou trazer para vocês resumidamente daqui para frente. Eu trago em mais detalhes, falando como fazer em pormenores, tá? Aí vai do seu tempo de entrar lá e pesquisar. Mas eu fiz um checklist de 5 itens que vão auxiliar muito você a conseguir aumentar suas chances de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. A maioria das pessoas não está atenta a isso, não vai se preocupar e, portanto, as chances que elas vão ter, ou a pontuação, os olhos do currículo dela própria, não vai ressaltar tanto para o entrevistador, para o recrutador, quanto aquela pessoa que está assistindo esse vídeo e der esses passos. Então você vai aumentar muito as suas chances de conseguir um emprego. Então fique atento, vamos aí aos 5 itens de um checklist campeão para você conseguir a sua oportunidade. O primeiro passo a ser dado, gente, é o primeiro passo a ser dado, tá bom? Tem que ser na ordem que eu vou trazer para vocês. O primeiro passo a ser dado é você ter um bom currículo. E esse currículo ele vai servir de base para que você, de repente, participe de outros processos seletivos. O que um comércio necessita é diferente do que uma indústria necessita. E o que uma indústria necessita é diferente, por exemplo, do que uma empresa de logística. Mas, de qualquer maneira, o currículo básico ou base que você vai ter, né? O currículo base para você procurar qualquer tipo de emprego vai ser aquele padrão e aí depois você vai mudando. Muda o objetivo, coloca um curso que você fez, de repente, no Senai para conseguir emprego em indústria e por aí vai, tá? Mas, enfim, faça um bom currículo, tá? Tome tempo para fazer um bom currículo. A maioria tem currículo de meia folha e isso daí não é o ideal. Faça um bom currículo e descreva tudo aquilo que você tem de cursos, escolaridade, trabalho voluntário e por aí vai. Tem um vídeo meu que eu falo muito especificamente sobre isso, procure que vai te ajudar bastante. Eu vejo muitos jovens com currículo cheio de erro de português, tá? Então, erro de português é o que mais desclassifica a pessoa. Afinal de contas, ninguém quer uma pessoa que vai fazer um relatório errado, que vai mandar um e-mail com erro de português para um fornecedor ou para um cliente. Isso mostra pouco profissionalismo. Então, se no currículo já tem erro de português, você vai ser dispensado da maioria dos serviços ou dos trabalhos que aparecerem, por exemplo, na parte administrativa. Tem deficiência com português? Comece a fazer alguns cursos gratuitos. Por exemplo, o CIEE, ele tem na página dele um curso gratuito de gramática. Então, se você teve deficiência no ensino médio fundamental, faça os cursos, se cadastre lá no CIEE, faça o curso, ele é gratuito e vai te ajudar bastante. Procure o saber virtual do CIEE e faça o curso que vai te ajudar muito aí a, de repente, retomar pelo menos o básico e não cometer tantos erros quanto o pessoal comete. E a outra dica que eu vou deixar para você é você pedir para alguém revisar o seu currículo em busca de erros, dar dicas do que você pode melhorar, porque, gente, é algo que você tem que tomar tempo realmente para fazer, porque ele vai te dar frutos para o resto da tua vida. Depois de ter feito uma vez, você só vai mudar alguma coisa ou outra ou acrescentar uma informação a mais. Então vale a pena tomar um tempinho aí para ver o currículo, deixar ele campeão. O segundo passo, depois que você tem o currículo, é fazer uma lista com 10 empresas que você quer trabalhar. Essas 10 empresas são aquelas que você vai focar. Fazer currículo, ou enviar currículo, entregar currículo, entrar na página, enfim. Se você não tiver foco em 10, você vai se perder, porque geralmente 2, 3 vão dar mais trabalho. E o ser humano, ele é acomodado, ele não gosta de mudança, ele não gosta de ficar gastando energia em uma mesma atividade. Mas você vai ter que ter disciplina. Se as 10 empresas do teu sonho são aquelas que você colocou nessa lista, que é o nosso segundo passo, você tem que se comprometer a ir atrás dessas 10 empresas. E
depois você vai atrás de outras, tá? Mas então, segundo passo, faça uma lista de 10 empresas e se comprometa a procurar emprego nelas da maneira correta. O terceiro passo de procurar emprego temporário, né, é você correr atrás e saber como é que cada uma dessas empresas acaba contratando. Tem empresas que deixam você entregar o currículo pessoalmente, mas quando você vai buscar informação, você descobre que ela contrata através de uma agência de emprego. Então agora é hora de você descobrir a maneira que a empresa prefere e ir atrás dessa maneira. Você vai perceber que outras empresas querem que você entre no site dela e faça o seu cadastro na aba Trabalhe Conosco. Então essa outra empresa será de uma maneira diferente. Então perceba que é um trabalho muito mais com a cabeça do que com perna, né? Correndo de empresa em empresa e deixando um currículo. Não, a gente vai trabalhar com a cabeça e hoje em dia o que as empresas mais querem são pessoas que tenham realmente um diferencial para pensar qualidade, pensar produtividade. A gente procura muito mais a cabeça, tá? Um funcionário que pense do que um funcionário aí que saiba trabalhar com força. Força, a máquina está dando conta hoje em dia. E quando você consegue justamente isso, você se destaca porque não são todos. E com certeza aumenta as suas chances. O quarto passo é a roupa. Gente, vocês têm que prestar atenção com a roupa que vão procurar emprego. A maioria dos jovens está muito preocupado com a vestimenta que vai na hora da entrevista e não se preocupam na hora de entregar. Mas a verdade é que hoje, se você entregar o currículo na mão de uma pessoa, como por exemplo um gerente de um supermercado ou de uma loja, ele já está avaliando você. Ele já vai avaliar a roupa com que você foi procurar esse emprego, deixando o currículo. Então, às vezes, você nem é chamado para uma entrevista porque a roupa que você foi, a maquiagem, alguma coisa destoa daquilo que a empresa quer para os funcionários. Tem vídeo meu falando a respeito do assunto que eu dou muito mais detalhes para vocês. Mas tome muito cuidado com a roupa, não só na hora de ir para a entrevista, mas também na hora de entregar o currículo ou fazer o cadastro em alguma agência de emprego, no pátio da tua cidade, por aí vai. A quinta dica é você se preparar para as perguntas em entrevista de emprego. O jovem e também muitos adultos, não se enganem com isso, deixam para se preparar para as perguntas em entrevista de emprego só quando são chamados para uma entrevista. E aí, gente, é um monte de pergunta, é um monte de resposta que você tem que elaborar, não dá tempo, você fica ansioso e tem um mau desempenho lá na hora, tá? Então a dica é, assim que você começar a procurar emprego, todo dia comece a pensar quais são as perguntas, o que querem saber, como que eu respondo, qual é um exemplo de resposta que eu poderia dar para essa pergunta específica e para outra, e por aí vai. Eu tenho uma lista aqui, eu tenho uma playlist, na realidade, no meu canal lá, né, que fica naquela rede social do YouTube, que fala tudo isso para você, só que vai exigir tempo. E você não deve também fazer a preparação tudo num dia. Veja hoje, amanhã veja outra pergunta, ou veja 3 perguntas hoje, 3 amanhã, revisa de pouquinho em pouquinho, que você vai ver que você vai memorizar as respostas. E no final você está falando aquilo de cor e salteado. Mas se deixar para a última hora, vai ter realmente um pouco mais de dificuldades. Então, pessoal, como você sabe, como você viu na Globo, SBT, na Record, os empregos temporários, eles estão realmente aí sendo abertos agora a partir de agosto e você realmente vai estar concorrendo a milhares de vagas. É só saber procurar, prestar um pouco de atenção, que você vai se destacar porque a maioria das pessoas não está preparada. Muitas pessoas acabam me procurando e eu vejo que elas nem sequer colocaram em prática o que eu falei sobre currículo, tá? O currículo continua com meia folha, a pessoa ainda não sabe quais são as perguntas que podem ser feitas e como, de repente, ela pode responder. Então, se você seguir esse checklist que eu fiz com vocês, de 5 itens, você vai ver que vai ficar muito fácil passar pela entrevista de emprego, mas não só passar pela entrevista de emprego, também conseguir deixar o currículo nas mãos certas. Também conseguir entrar na empresa que é o teu sonho, as empresas que você realmente quer trabalhar.
Então, todos esses itens que eu passei vão te ajudar nesse sentido. Mas também existem meios de você potencializar, até mesmo depois que passar esse trabalho temporário, potencializar de você ser efetivado nesse trabalho temporário. O patrão chega e fala: olha, eu ia te mandar embora, mas não vou não, vou ficar com você. Ou você conseguir um outro emprego, um emprego melhor, enfim, construir realmente uma carreira. Para isso, eu sempre trago dicas para você aqui. Então, a minha dica para você agora é: se inscreva aqui nas minhas outras redes sociais e acompanhe as dicas. Vai ser um prazer ajudar você a conseguir entrar no mercado de trabalho ou conseguir uma recolocação. Te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, gente!